Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos e muito bem-vindas a esse nosso estudo bíblico de hoje, quinta-feira, dia 4 de março. É um prazer me dirigir a todos vocês. Nós falaremos hoje a partir do capítulo 9 de 1 Coríntios, versos de 1, 2 até o versículo 27, o capítulo todo. Por razões de absoluta economia de tempo aqui, eu não farei a leitura, mas farei as menções dos versículos na medida da exposição. Queridos, Paulo acaba de falar aqui no capítulo 8 sobre como os crentes, em particular os mais fortes para com os mais fracos, deveriam se comportar ante o problema da carne sacrificada. Só para a gente relembrar bem rapidinho, nós tínhamos a carne que era sacrificada, e aí o que sobrava dela, aquele que sacrificava, né, o ofertante, levava para sua casa e convidava seus parentes, seus amigos para comerem. Ou então, ela era vendida ao mercado e as pessoas iam comprá-la no mercado. É dessa carne que nós estamos falando. Então, ela era sacrificada e oferecida aos ídolos. Moody coloca que Paulo exemplifica os princípios que ele acabou de apresentar, de crente mais forte, de crente mais fraco, de como se posicionar para uma série de coisas, a partir das experiências dele mesmo, Paulo. Na qualidade de apóstolo, que também possuía liberdade cristã, ele poderia reclamar o sustento financeiro daqueles aos quais ele pregava. Isso ele faz do verso 1 ao 14. Na realidade, entretanto, ele se recusou a exercer os seus direitos para merecer uma recompensa. Isso ele faz do versículo 15 ao versículo 23. Tal decisão exigiu muita disciplina pessoal e implicava em provações. Ele mostra aí dos versículos 24 a 27. Os coríntios, é claro, e essas são as divisões que nós vamos usar, tá? Então, 3 divisões, de 1 a 14, de 15 a 23 e de 24 a 27. Os coríntios, é claro, desejavam aplicar a lição da abnegação e disciplina ao problema da carne sacrificada aos ídolos. É isso que eles deveriam fazer. Muito bem. Então vamos às exposições de Paulo. Nos 3 primeiros versículos, Paulo trabalha a sua autoridade apostólica, confirmando-a por 3 razões. Primeiro, verso 1. Ele viu ao Senhor. Isso é base do apostolado. Lá em Atos 1, 22 e 21 e 22, nós lemos que os discípulos, os apóstolos, né, os 11, porque Judas Iscariote já não estava mais entre eles, os 11 reunidos entenderam o seguinte: é necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, 22, começando no batismo de João, até ao dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então vejam, na cabeça dos 11, para ser um apóstolo, lá nos tempos de Jesus, tinha que ter sido alguém que tivesse visto ao Senhor. E Paulo viu. Ele diz aqui, eu vi ao Senhor, no verso 1 de 1 Coríntios 9. Se você quiser comparar isso aí de maneira efetiva, Gálatas capítulo 1, ali pelo versículo 16 e 17, Paulo diz como ele viu ao Senhor. Na verdade, foram durante 3 anos no deserto da Arábia, que é o período que Jesus esteve com os discípulos 3 anos também. A segunda mostra da autoridade apostólica que Paulo confirma está nos versículos 2 e 3. Os próprios coríntios eram o selo do seu apostolado. A prova de que Deus realmente lhe dera o crescimento e o chamara. E aí, resolvida a questão do apostolado, em terceiro lugar, no verso 4, Paulo prossegue discutindo a autoridade ou os direitos do sustento, os quais deveriam advir do seu ofício de apóstolo. Né? Quando ele fala as palavras comer e beber aqui, ele não se refere às carnes sacrificadas aos ídolos, mas ao alimento comum mesmo. Os versículos de 5 a 18, Paulo apresenta cinco motivos
para o direito de sustento dele existir. O primeiro está nos versículos 5 e 6. Ele dá o exemplo dos outros. Paulo cita, abre aspas, os irmãos do Senhor, verso, fecha aspas, que antes não criam nele, eram agora missionários, e a menção da esposa de Cefas é interessante. Se Pedro foi o primeiro apóstolo e ele não foi, aqui então há uma situação complexa para a Igreja Católica. Porque se Pedro foi o primeiro Papa e a gente reafirma que ele não foi, ele teria sido, então, à luz da Igreja Católica, um Papa casado. Porque Paulo diz que ele levava a sua esposa, a irmã aqui é a esposa, para as viagens missionárias. Então Paulo também incluiu o direito de sustento à sua família. Esse é o primeiro argumento de Paulo para ter salário como pastor, como apóstolo. Segundo, o princípio do direito comum, verso 7, que é apresentado através de bem conhecidas ilustrações. Ele fala que nenhum soldado vai para a guerra por conta própria. Ele fala que o agricultor come do que plantou. E ele fala que o pastor come da ovelha que é do seu rebanho. Terceiro, o ensino das Escrituras, versos 8, 9 e 10, onde Paulo cita Deuteronômio 25, 4. Não atarás a boca do boi quando debulha. Paulo declara que o Velho Testamento ensina o direito do sustento para aqueles que pregam a palavra. Quem trabalha no altar, viva do altar. Quarto, ele completa agora, versículos 11, 12 e 13, que é o direito do santo ministério. E aí duas situações. A primeira, quando ele fala de coisas materiais, na edição revista e corrigida de Almeida, a palavra é coisas carnais. São as coisas referentes ao corpo, ao sustento físico, material, tendo a palavra carnal aqui o sentido neutro. Desse direito é o privilégio do mestre de participar das coisas materiais dos crentes. E o segundo, quando ele usa a palavra do próprio templo se alimenta. Então, quem trabalha do altar, vive do altar. É o caso dos sacerdotes levitas, lá de Números 18, de 8 a 24. Os levitas não tiveram herança entre as 12 tribos de Israel, o Senhor era a herança. Como eles se sustentavam? Com as ofertas que o povo trazia para o templo. Então, quem trabalha do altar, vive do altar. A quinta ordem está no versículo 14. Ordem do Senhor. Paulo conclui o argumento sobre o sustento que a igreja deve dar ao obreiro. Ele cita Marcos 10, 10 e Lucas 10, 7, quando dizem, digno é o trabalhador do seu alimento. No versículo 20, nós destacamos o princípio que Paulo esposou, foi mobiliado de métodos, não de moral. É difícil encontrar uma declaração mais forte deste fato do que em qualquer outro lugar, quando ele diz que enquanto ele estava na lei, ele se fez judeu, se fez gentil para ganhar os gentios, e lá depois, ele vai dizer mais tarde que ele se fez de tudo para tentar ganhar alguns para Cristo. No versículo 21, quando ele fala aos sem lei, ele se refere aos gentios. Então, enquanto Paulo não se encontrava debaixo da lei, ele não se transformou em alguém fora da lei, ou sem lei. A lei do amor de Cristo é a mais forte motivação para a justiça do que o medo dos juízos da lei. Olha o versículo 22, que é o que a gente citou agora há instantes. Fiz-me tudo para com todos. Expressa o seu princípio. Não é o fim justificar os meios, mas é uma adaptabilidade por amor dentro da palavra. Salvar aí é mais forte do que ganhar, no verso 19, quando ele diz que ele tentou ganhar para Cristo. Com o fim de que eu, Paulo, possa salvar alguns, não remete a salvação não remove a salvação das mãos de Deus. Simplesmente enfatiza a cooperação humana como um vaso na mão do oleiro.
Olha o versículo 23. Quando ele fala que ele fez tudo isso por causa do evangelho, não significa para o progresso do evangelho, mas por causa da sua preciosidade na opinião do apóstolo. Ele viveu de acordo com o que ele pôde entender e viver do evangelho. No versículo 24, ele fala de que todos correm no estádio, mas só um é vencedor. E mesmo assim, esse um tem que ter uma disciplina muito pessoal, muito própria, para chegar lá. Então a decisão de Paulo exigia uma disciplina pessoal. Quando um homem se recusa a disciplinar-se, exercendo sempre a sua liberdade em detrimento dos fracos, e aí ele retoma a ideia lá da carne sacrificada e a relação do crente mais forte com o crente mais fraco, além de injuriar os fracos, o forte também acaba prejudicando-se a si mesmo. Olha o versículo 25, depois da ilustração que ele faz no verso 24, de que todos correm, mas só um ganha, e de que mesmo assim tem que haver disciplina, segue-se a aplicação, contendo ambas, uma comparação e um contraste. Ele diz, em tudo se domina. Paulo fala do autodomínio, ou uma referência que mais tarde ele trabalha com o fruto do Espírito, que é o domínio próprio. Então, o que Paulo quer mostrar aqui é que os atletas que competiam nas Olimpíadas daquela época e que esperavam vencer, precisavam de treino diligente, precisavam de uma alimentação adequada. Os atletas disciplinavam-se para ganhar um prêmio insignificante. Quando ele fala que eles corriam por uma coroa corruptível, enquanto quem segue Cristo corre por uma coroa incorruptível. A coroa corruptível é o seguinte, nos jogos istmicos daquela época, a coroa era de pinheiro. O pinheiro secava, murchava, secava e morria, e era jogado fora. Então aquela coroa para o vencedor tinha prazo de validade. Não é como hoje, que tem medalhas de ouro, de prata, de bronze. Não, aquela época era uma coroa feita a partir de pinheiro. Então o pinheiro murchava, morria, secava, morria, era jogado fora. Os que seguem ao Senhor buscam uma coroa incorruptível, que é a coroa da vida, aquela a qual o Senhor dará aos que o seguem. E os versículos 26 e 27, Paulo segue uma conclusão. A ideia, é claro, é o da disciplina pessoal. Quando ele fala de esmurrar no ar, ele fala que ele não esmurra no ar, ele faz uma referência às disputas de lutas em que um oponente tentava atingir o outro, e esse outro, para se desviar, ao se desviar dos golpes, quem golpeava o vácuo, o vento, o nada, o vazio. Paulo diz que ele não faz isso, ele tem uma disciplina para a sua vida cristã. Paulo convoca muitos à corrida da vida cristã através da pregação do Evangelho. Todos podem correr, mas nem todos recebem o prêmio. Lembram? Muitos são chamados, poucos escolhidos. Pois é, meus queridos. Então Paulo fala aqui, de novo, do mais forte e do mais fraco, dizendo que tem que haver disciplina, e aí a disciplina, óbvio, cabe ao crente mais forte. Ele fala que quem trabalha do altar tem que viver do altar, porque é bíblico e é natural. E ele fala que ele é apóstolo, porque ele viu o Senhor, porque os coríntios são sua testemunha, e porque ele também deveria ter salário de ministro. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós, sua graça e paz sejam abundantemente derramados sobre nós. Amém.